O Lula é inocente? A corrupção nos governos do PT não existiu? Putz, essa pergunta é sensacional. Obrigado por ter feito. Vamos lá. O Lula é inocente? Anote aí o que eu vou responder. O Lula é inocente. O Lula é inocente. E tem mais uma. Quem falar diferente disso, ou é um mentiroso, ou é uma pessoa despreparada que não conhece tecnicamente daquilo que ela está falando. E digo mais, eu desafio qualquer pessoa que tenha conhecimento jurídico, que seja área do direito, a vir debater comigo publicamente. A gente marca o dia, a hora e o local que ficar mais conveniente. Fazemos pelo Instagram, pelo YouTube, por onde for. Alguém que sustente que o Lula não é inocente. Porque o Lula é inocente. Sabe por quê? Porque o Lula foi processado por acusações de corrupção e os seus processos aos quais eles respondiam foram todos anulados por um vício absoluto de violação do juiz natural, porque o juiz era suspeito. E sendo suspeito, todas as provas, todos os atos praticados no processo foram anulados, já que a suspeição está na cabeça do juiz e ela contamina todo o processo. Essa anulação fez com que as decisões que tiveram contra o Lula fossem também cassadas, com efeito retroativo, como se elas jamais tivessem existido. E isso é um efeito prático que sempre existe dentro do processo penal e como em qualquer ramo do processo, quando há uma decretação de nulidade processual. Ela retroage para o momento em que ela passou a existir. No caso de um juiz suspeito que tinha interesse no processo, ela retroage aos atos praticados pelo juiz, desde a instrução do processo. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, a sentença que o juiz deu na primeira instância foi confirmada pelo tribunal, foi confirmada pelo STJ, foi confirmada em 3 instâncias, embora tecnicamente esse termo não esteja correto. Acontece que aquele julgamento da segunda instância, aquele julgamento da terceira instância, é tão nulo quanto dado pelo primeiro juiz, porque aqueles juízes de segunda e terceira instância não analisam as provas do processo. Eles julgam o processo da forma como aquele juiz suspeito, que tinha na cabeça dele a condução das provas para o que ele tinha por interesse no processo, eles julgam o processo segundo aquele olhar contaminado. Por isso que aquele julgamento deles não tem validade jurídica. E por isso que quem afirma que o Lula não seria inocente porque outras instâncias teriam confirmado a sua condenação, estão absolutamente, tecnicamente errados. Ou de má fé, querendo explorar um prestígio político para um candidato a presidente, denegrindo a imagem do outro. Mas anote aí, o Lula é inocente porque todos nós somos inocentes até prova em contrário. Esse é o princípio constitucional da presunção de inocência. Nós só perdemos a nossa inocência depois que somos condenados com trânsito em julgado por uma sentença penal condenatória. Então eu te afirmo com todas as palavras, o Lula é, sim, inocente. Mas você fez uma segunda pergunta. E a corrupção nos governos do PT não existiu? E aí eu vou te responder de uma outra forma e, aliás, eu vou te responder com uma outra pergunta. Qual a ligação, qual a prova da ligação do Lula com essa corrupção? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, aonde está dito que não houve corrupção no governo do PT, ou no governo do PSDB, ou no governo do Fernando Collor, ou no governo do Michel Temer, ou em qualquer governo que já passou por essa república? Será que é possível dizer que teve algum governo da presidência do Brasil na sua história em que não houve corrupção? A máquina pública do país, do Brasil inteiro, não terá existido corrupção? Vamos parar com a hipocrisia de achar que é possível não existir corrupção onde existe o ser humano. A corrupção existe, o que ela precisa é ser investigada, apurada, os seus autores processados e punidos quando for o caso. É assim que funciona, porque a corrupção é do ser humano. Onde houver ser humano, ali poderá existir corrupção. E quando a gente está falando da máquina pública da presidência da República, obviamente que poderá existir excesso em qualquer circunstância. A questão é, existe processo? Existe corrupção? Ela está sendo apurada? Ela está sendo investigada? Está sendo processada? E aí eu te pergunto, no atual presidente que é candidato à reeleição, está tendo processo? Está tendo investigação no MEC?
Os delegados estão sendo transferidos toda vez que eles chegam perto de alguém próximo do presidente da República? Você se lembra do próprio presidente da República numa reunião com seus ministros afirmando que, se fosse preciso, ele trocaria na ponta da linha o agente, ou trocaria, se fosse o caso, o ministro, mas não deixaria ele, não vou usar a palavra de baixo calão, chegar até ele uma investigação ou seus familiares, porque ele não poderia trocar, se fosse o caso ele trocaria até o ministro? A grande questão é essa. Corrupção, se ela existe, ela precisa ser apurada e investigada. E eu te pergunto, não existe corrupção no atual governo? E a segunda pergunta, ela está sendo investigada? Bolsonaro é inocente? O Bolsonaro é inocente. Eu posso responder essa questão, porque o Bolsonaro não tem contra ele uma sentença penal transitada em julgado. E, aliás, todos vocês que estão assistindo esse vídeo, acreditem, e que defendem o atual presidente da República, com ele perdendo as eleições e caindo o sigilo dos 100 anos, que o candidato Lula já falou que vai revogar no primeiro dia de mandato, caindo o sigilo de 100 anos, ele não tendo mais a oportunidade de mudar delegado, impedir que as investigações tenham andamento, podem acreditar, vocês serão os primeiros a levantar isso que o Felipe perguntou aí. O Bolsonaro é inocente? E eu vou, junto com vocês, responder. Ele é. Ele só deixará de ser inocente o dia que ele tiver uma sentença penal transitada de julgado contra ele. Porque isso é uma garantia da nossa democracia. A gente não pode brincar com isso.